para que estivesse aqui representando e ministrando a palavra de Deus. E com muita alegria também, mais uma vez, aplaudo o Senhor pela vida do pastor Sérgio. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por estar mais uma noite reunidos para juntos adorarmos a Deus, e em especial estarmos nesse lindo congresso do Departamento de Homens aqui do campo de Osasco. Estou feliz, é sempre um grande peso representar o nosso pastor presidente. E como o pastor Edson bem disse, ele teve essa semana a serviço do nosso bispo da convenção, e ele tem 30 minutos que ele acabou de pousar no aeroporto em Campinas, e ele disse: Sérgio, nem que eu corra eu vou conseguir chegar a tempo. Então, mas o coração dele está aqui, e a palavra dele foi: diga à igreja que Deus possa continuar abençoando a cada homem, a cada obreiro, a cada um que está presente nessa festa. Então, você que recebe esse abraço do nosso pastor, diga amém. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson, que é o nosso líder do Departamento de Homens do campo. Pastor Edson é um amigo, é um paizão para todos nós. Tenho um carinho muito especial por ele. Sempre tem uma palavra abençoada, e toda vez que eu passo pelo Rei do Mate, tem um cappuccino abençoado esperando lá. Deus abençoe, pastor. O senhor é bênção. Toda a diretoria, a pessoa do nosso querido pastor Eurico, pastor Zé Dias, pastor Luiz, evangelista Eliseu, que é um das lideranças do Departamento de Homens. Queridos, eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês. Eu quero que você abra a sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo é o de número 3. Louvar a Deus por todos os campos que estão presentes aqui hoje, participando dessa festa, em especial o campo de Barueri, que está aqui representando nosso querido pastor presidente Belchior Martins, pessoa do pastor Genesi, pastor Clodoaldo e todos os varões que estão aqui de Barueri. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Capítulo 3 de Neemias, você que encontrou, diga amém. Vamos ler o verso de número 28. Capítulo 3 de Neemias, verso de número 28, que diz assim: para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparos, cada um em frente da sua casa. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Somente até aí. Você pode colocar a tua Bíblia no teu assento, curvar a tua cabeça. Jesus, essa palavra é gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelas bênçãos, pelas provisões, por tudo que temos vivido até aqui. Nós estamos num evento, num congresso, celebrando ao Senhor. Um congresso voltado, intitulado como o Congresso de Varões, Departamento de Homens. Deus, nós já louvamos ao Senhor, ofertamos no teu altar hoje. E neste momento o nosso coração deseja ouvir tua voz. Porque Deus, por mais que seja um congresso de homens, de varões,
Nós não somos super-heróis. Temos nossas fragilidades, nossas fraquezas, mas em tudo nós temos visto o teu cuidado para conosco. Deus, que esta palavra vá de encontro a cada pai, a cada homem que aqui está presente, a cada um que está representando a sua casa, a sua família. Deus, que a tua palavra venha direcionada para o nosso coração. Reconstrua, ó Deus, esperanças que entraram aqui hoje. Homens que entraram aqui desanimados, entristecidos, simplesmente pelo fato de estar presente em mais um evento, em mais um congresso. O que muitos de nós às vezes não sabia é que o Senhor escolheu esse dia para tratar com a nossa alma e o nosso coração. Deus, então fala conosco, mexe com as nossas estruturas, para que nós possamos sair daqui crendo que o Senhor é aquele que ouve, o Senhor é aquele que fala, o Senhor é aquele que faz sobre nossa vida. É pelo que nós oramos e já te agradecemos em no nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, você, sacerdote da tua casa, você pode olhar para pelo menos 2 ou 3 pessoas do teu lado e dizer para ela: é tempo de reconstruir. Isso, mas fala com voz de profeta. Diga: é tempo de reconstruir. Pode tomar o seu assento. Queridos, peço a tua atenção por alguns minutos. Esse livro de Neemias, ele é fantástico. É um livro que a gente aprende muito com ele. É um livro que não é usado somente para dentro de igreja, mas é um livro conhecido por empresários. Em grandes palestras para empresários, palestras motivacionais, o livro de Neemias é usado também para essas pessoas, porque fala de fases de ânimo, de alguém que decidiu largar a mão de tudo por acreditar num projeto, enfim. O livro de Neemias é uma base de discussões por muitos acadêmicos. Por quê, pastor? Porque é um grupo que acredita que Neemias deveria ser considerado como um profeta, enquanto há um grupo que acredita que Neemias deveria receber o título de profeta. Existe um outro grupo que acredita que Neemias fala muito sobre si, sobre o que Deus fez através de si, sobre aquilo que Deus usou ele para falar ou para fazer. Então existe uma discussão gigantesca dentro desse livro de Neemias, da forma que se interpreta o que lê ele. O que eu tenho por certo é que esse livro vem para... não é somente acerca de edificar muros, não é sobre levantar muros, mas a essência desse livro de verdade é sobre levantar pessoas. É sobre levantar aquilo que estava no pó, desacreditado, mas que Deus levanta pessoas para isso e coloca em pé de novo. Quando eu me debruço em cima desse livro de Neemias, se você ler rapidamente, talvez o capítulo que mais marca a gente é o capítulo de número 6, porque o capítulo de número 6 vai falar acerca da conclusão dos muros. No capítulo 6, versículo de número 15, você vai encontrar registrado que em 52 dias Neemias consegue reconstruir o muro. Então, quando nós olhamos para o capítulo 6, e é o que nos chama atenção, porque o capítulo 6 é o ápice de tudo aquilo que Neemias está vivendo. Só que o que me chama atenção é que se a gente se apegar somente no verso de número 15, nós perdemos muita coisa que aconteceu durante o percurso e o caminho. Quando você olha somente para o verso de número 15,
Você não consegue enxergar tudo que Neemias viveu para que o capítulo de número 6 pudesse estar se cumprindo na tua história. Não tem como a gente pular fases, pular capítulos. É preciso, é necessário a gente viver por fases, etapas, processos. Porque é justamente o processo do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 que vai dar a estrutura necessária para Neemias desfrutar do capítulo de número 6. Algumas respostas que Neemias usa no capítulo de número 6, talvez ele não usaria no capítulo 1, nem no capítulo 2, nem no capítulo 5. Por quê? Porque foi preciso um processo de amadurecimento. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque no capítulo 6, quando Neemias está prestes a viver a melhor fase da vida dele, o topo, a reconstrução está pronta. Quando Neemias está prestes a viver tudo isso, alguém olha para ele e diz assim: ô Neemias, desce daí, porque eu preciso ter uma palavra com o senhor. Essa palavra marca a gente, porque isso mexe com a gente, com as nossas estruturas. Porque Neemias olha e diz assim: eu não posso descer, porque eu estou numa grande obra, então eu não posso sair de onde eu estou. Sabe o que é mais interessante de tudo? É que o capítulo 6, versículo de número 3, Neemias usa a expressão dizendo assim: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. O que me dá a entender é que o nível que Neemias está é um nível acima de quem está pedindo para ele descer. Pastor, não entendi. O que eu aprendo em tudo isso é que cada capítulo que eu passo eu vou subindo de nível. E não é todo mundo que quer que eu desfrute do capítulo 6. Então, quando eu estou prestes a viver, pastor Eulálio, a melhor fase, a conclusão do projeto de Deus na minha vida, aparece alguém dizendo assim: desce daí, porque eu tenho algo para falar com você. O sensacional de tudo isso, pastor Ronaldo, é a resposta de Neemias. E aqui ele revela que o processo fez toda a diferença na vida dele. Por quê, pastor? Você já encontrou alguém que quando acontece alguma coisa no meio do percurso, no meio do caminho, alguém olha para ele, tira ele fora do sério, pastor Eulário, o pastor Eurico, alguma coisa acontece, e aí de repente essa pessoa olha para você e diz assim: se fosse há 2 anos atrás, a conversa seria diferente. Se fosse há 1 ano atrás, as coisas seriam diferentes. Aí você pergunta: mas o que foi que aconteceu? Ele diz aqui: dentro desses 2 anos, desse 1 ano, muita coisa aconteceu e me trouxe amadurecimento. Quando Neemias está em cima do muro, terminando a conclusão, em um outro nível, alguém pede para ele descer. Neemias não discute. Neemias não perde tempo tentando arrumar palavras, desculpas, confrontar, não. Pastor, o que Neemias faz? Neemias está pronto para viver um milagre. O projeto está sendo concluído na vida dele, e a atitude dele revela que o processo trouxe crescimento e amadurecimento para ele. Neemias olha e diz assim: eu não tenho tempo para conversar. Eu estou numa grande obra. Eu não tenho tempo para conversa fiada. Mas o processo fez com que Neemias passasse a entender o nível de pessoas que ele poderia se relacionar. Pastor, não entendi. Pessoas que se relacionavam com Neemias não estavam embaixo. Pessoas que se relacionavam com Neemias estavam no mesmo nível que ele. Ou seja, tem gente que quer caminhar com você, vai crescer junto com você. Então Neemias ouve quem está em cima, mas Neemias não quer perder tempo com quem está embaixo. Por quê? Porque quem está embaixo quer puxar ele, dizendo assim: volta, desce, Neemias. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: pare de dar ouvido para quem quer fazer você parar, desistir, descer. Por quê, pastor? Assim como diz o nosso querido pastor André Matias, sobe o nível. Você está no nível superior e está prestes a viver a conclusão do projeto que Deus colocou na tua vida.
Então é lindo a gente olhar para o capítulo 6 com a conclusão do projeto. É fantástico isso. Só que Eclesiastes 7:8 vai dizer assim que melhor é o fim das coisas do que o início dela. O final é fantástico, a gente sabe, é extraordinário. Só que existe um percurso. E é sobre este percurso que eu quero pensar com vocês por alguns minutos. Pastor, quem é esse Neemias? O Neemias do capítulo 1. Ele está vivendo a melhor fase da vida dele. Neemias tem o melhor emprego. Neemias tem respeito. Neemias tem admiração. Neemias está servindo o rei. Neemias acorda todo dia ocupando um lugar que muita gente desejava estar. Pastor, mas a profissão que Neemias exercia era uma profissão de risco. Sim, concordo com você. Mas por outro lado, Neemias provava tudo aquilo que o rei provava. Tem risco, mas você só vai conseguir provar coisas que o rei prova. Então Neemias está vivendo nesta fase da vida dele, no melhor momento da vida dele. Só que quando ele está no melhor momento da vida dele, talvez achando que tudo que tinha para acontecer na vida dele já aconteceu, Deus envia uma mensagem. Por muito tempo eu achei que Anani era um portador de más notícias. Por muito tempo eu achei que Anani era aquele que carregava más notícias, dizendo que Anani surgiu só para atrapalhar a vida de alguém. Mas quando eu descobri o significado do nome Anani, no hebraico quer dizer misericórdia, graça. Pastor, não entendi. Para alguns a graça veio quando estava perdido numa sarjeta. Para outros a graça alcançou quando estava no melhor momento da vida. A graça veio para nos tirar do ambiente que a gente achava que era confortável demais. Então a graça veio, nos tirou dizendo assim: tem coisas melhores e maiores sendo reservadas para a tua história. Anani chega na fortaleza de Suzã e ele carrega uma mensagem com ele, a história de tudo aquilo que está acontecendo em Jerusalém. Só que ele vai fazer uma visita. Só que Neemias está aproximadamente 1.500 quilômetros longe de casa, de Jerusalém. Mesmo nunca ter tido pisado em Jerusalém, o coração dele queimava por Jerusalém. Nunca viu Jerusalém, mas o coração dele, pastor Ronaldo, ardia por Jerusalém. Quando Anani chega, presbítero Celso, a primeira coisa que Neemias faz é: como está Jerusalém? Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: você tem saudade de Jerusalém? Não diga com mais fé, provoca ele, como diz o pastor Zé Roberto: você tem saudade de Jerusalém? É só eu ou tem mais alguém que às vezes você acorda de madrugada para orar de manhã e de repente dá uma saudade de um lugar que você nunca pisou, mas você diz: que saudade que eu tenho de Jerusalém, que vontade que eu tenho de pisar lá. Neemias é esse personagem. Sabe o que Neemias nos ensina? Não importa quantos quilômetros eu estou da minha terra original, minha terra natal, meus pés podem estar em Suzã, mas meu coração tem que estar em Jerusalém, pastor Eurico. Meus pés podem estar na terra, mas meu coração tem que estar em Jerusalém. Neemias olha para Anani e diz assim: como é que está Jerusalém? Aí Anani começa a abrir o coração para ele, e os versos de número 3 começam a contar a respeito daquilo que estão vivendo em Jerusalém. O verso de número 2 diz: então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram do exílio, e a respeito de Jerusalém. Sabe qual é a expectativa, pastor Edson, que Neemias carrega no coração, pastor Eurico? O senhor já foi falar com alguém e o senhor pergunta para esse alguém: como é que o senhor está?
tudo que você quer ouvir é a pessoa olhando para você e dizendo assim: está tudo bem. Você nunca está preparado para a pessoa olhar para você e dizer assim: está tudo ruim. Você já percebeu que quando a resposta é essa, você perde o chão e diz: eu perguntei na hora errada. Quando Neemias pergunta, ele diz assim: como estão os meus irmãos que escaparam? Sabe o que Neemias está entendendo? Eles já passaram um período difícil no cativeiro, pastor Eurico. Eles já sofreram bastante. Dentro do coração de Neemias, tudo que ele queria ouvir é: eles estão reconstruindo, a vida deles estão bem, as coisas voltaram a andar na história, está tudo dando certo para eles agora. Só que quando ele começa a ouvir a resposta, dizendo assim: os que sobreviveram do exílio se encontram na província, estão em grande miséria e humilhação. O que Neemias começa a ouvir a partir de agora é a situação que o povo está. Essa palavra humilhação resume todo o capítulo de número 1. Por quê, pastor? Porque humilhação vem do latim humus, que significa pó, chão, terra. Pastor, e o que o senhor quer dizer? Em poucas palavras, Anani está resumindo para ele como está tudo. Aquilo que um dia estava em cima, hoje virou pó, terra. O que ele está querendo dizer é: o povo chegou no nível mais baixo que alguém poderia chegar. Eles estão vivendo um momento complicado, estão no pó, no chão. Só que se parasse aqui, talvez Neemias olharia e dizia assim: mas vamos tratar o povo. Aí tem uma vírgula e ele continua dizendo: estão em grande miséria e humilhação, e as muralhas estão em ruínas. Então Neemias começa a olhar e dizendo assim: eles não estão bem, os muros estão em ruínas. A palavra ruínas vem do latim também, que significa colapso. Ou seja, acabou tudo. Em outras palavras, o que Anani está querendo dizer para Neemias é: está em ruínas, perdendo ou perdeu a sua forma original. Aquilo que era um dia já não é mais hoje, hoje é pó. Então, dentro de um único verso, ele resume toda a história que o povo está vivendo. O povo está num nível baixo, o povo está desanimado, humilhado, fraco, e as muralhas estão em ruínas, ou seja, perdeu a sua forma original. E aqui a gente começa a entender o que Deus coloca no coração de Neemias. Por quê, pastor? Porque a primeira atitude de Neemias, pastor Eulário, ele chora. Ele senta e chora. Você pode repetir comigo? Senta e chora. Neemias recebe o impacto da notícia. A primeira coisa que ele faz é sentar e chorar por conta do impacto. Eu não sei por quanto tempo ele fica sentado chorando. A única coisa que eu sei é que nada mudou. É que nada resolveu com o choro e ficar sentado. Então Neemias entende que se o choro não resolveu, ficar sentado não resolveu, ele diz: eu vou fazer uma coisa que ainda resolve na vida de crente. Eu vou dizer de novo porque isso é profético. Neemias olha e diz assim: eu posso estar desanimado, é verdade, o impacto mexeu comigo, eu sentei e chorei. Só que o choro e ficar sentado, pastor José Dias, nada mudou. Então Neemias olhou e disse assim: é tempo de enxugar as lágrimas, é tempo de colocar em pé. Neemias, o que você vai fazer? Vai para a cama chorar? Ele diz: não, eu vou fazer uma coisa que crente sabe fazer muito bem e que traz resposta para a vida dele. O que, pastor? O texto diz que ele foi orar e jejuar. Orar e jejuar. Então bate no ombro desse irmão que está do teu lado, diga assim: a oração e o jejum, diga assim, ainda resolve. Diga: a oração e o jejum continua sendo a melhor receita para você viver um tempo. Ela é para a sura
bacando, oremai. Ela mandará machora bacana, oremai. Orei, jejuei. Pastor, por quantos dias Neemias orou? Um dia? Uma semana? Um mês, pastor? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: 4 meses. Por 4 meses orando e jejuando. Sabe o que é mais lindo de tudo? É a forma com que conclui o capítulo de número 1. Porque o capítulo que começa falando sobre humilhação, o capítulo que começa falando sobre fraqueza, sobre ruínas, Neemias decide terminar o capítulo 1 dizendo assim: que eu encontre misericórdia, que eu encontre misericórdia. Sabe o que Neemias faz? Orei e jejuei, chorei, verdade, até sentei. Aí Neemias olhou e disse assim: mas é tempo de continuar. Orei e jejuei, mas vou continuar exercendo o que eu fui chamado para exercer. O rei confiou em mim, o rei me deu um cargo. Eu posso até ter sentido o impacto da má notícia, mas essa má notícia não vai mudar quem eu sou de verdade, porque eu já orei, eu já jejuei. Em outras palavras, eu já coloquei na mão de quem pode resolver o meu problema. Posso dar uma receita, um recado para você? A notícia pode não ter sido boa, mas se é pastor, continua pastoreando. Se é obreiro, continua servindo. Por quê? O mais lindo é como começa o capítulo de número 2, pastor Marcelo. Como, pastor? Quando Neemias decide continuar exercendo o que ele foi chamado para fazer, ele entra na presença do rei. Olha de canto de olho para alguém que está do teu lado e diga assim: o rei te conhece. O rei te conhece. O rei te conhece. Muito antes, quando você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já sabia que em 2025 você estaria num culto de homens dentro da Adebrais Osasco, me adorando, me glorificando. Eu te conheço. Eu sei quem você é. Neemias entra, enxuga as lágrimas. Ele não chora diante do rei, mas ele vai fazer o que ele foi chamado para fazer. Só que eu posso esconder do meu patrão, posso esconder do meu pastor, do meu líder, mas do rei não. Do rei todo mundo me conhece. Eu posso esconder quando eu passo pela recepção, bom terno, bom perfume, spray no cabelo, as irmãs, maquiagem, roupa nova. Mas quando eu sento no banco, o rei está olhando para mim e está dizendo: eu te conheço. Eu sei que você veio aqui hoje, mas veio diferente. Mas eu sempre vim, eu sei, mas eu sei que hoje você entrou aqui diferente. Eu quero dizer para você, Neemias de Deus, Deus sabe como você entrou aqui hoje. Eu vou dizer de novo porque isso é profético. O rei sabe como você chegou aqui hoje. E por saber como você entrou aqui hoje, o rei tem resposta para dar para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Você pode ter chegado de um jeito, mas vai sair de outro diante da presença dele. Neemias se apresenta diante do rei. E o rei percebe que ele não está bem. E o rei fala no versículo de número 4, dizendo assim: o que você me pede agora? Você já percebeu que quando a gente vai falar com Deus nas nossas orações,
A nossa oração para Deus é: Deus, faz alguma coisa hoje para mim. Ô Deus, faz alguma coisa hoje. Sábado, faz alguma coisa hoje para mim. O que a gente às vezes não para pensar é que nosso Deus não é só um Deus de hoje. Nosso Deus é o Deus de... Não, vou dizer de novo. Não é sobre hoje, pastor José Roberto. É sobre agora. Pastor, não entendi. O que você pediu para Deus fazer hoje, Deus pode estar fazendo agora. Não, eu vou dizer de novo. O que você pediu para Deus fazer hoje, Deus pode estar fazendo agora. Pastor, como? Enquanto você está aqui agora também Ele está visitando a tua casa. Enquanto você está aqui agora também Ele está visitando a sua família, os teus filhos, a tua esposa. Enquanto você está adorando Ele aqui na Debrais agora também Ele está visitando a tua empresa, teus negócios, teu trabalho. É agora. Nosso Deus pode estar mudando a tua história agora, às 20h38 e 9 segundos. É agora que Ele pode estar entregando nas tuas mãos aquilo que há 4 meses, aquilo que há 6 meses, aquilo que há 1 ano você está pedindo. Deus não precisa de mais uma semana, Deus não precisa de mais um mês. É agora que Ele pode estar operando o milagre que você precisa. Ela para surimi calabaracandarama. Agora. Oh. Ela mandorema calabara suriema. Aui calabara surimi calabara candorema. Neemias, o que você precisa que eu faça agora? Eu acredito que Neemias fica surpreso com aquilo que o rei fala, porque a gente pede para hoje, mas quando o rei olha e fala assim: e agora? O que você quer agora? Você tem que estar pronto, consciente daquilo que você quer viver para a tua vida. É por isso que a gente não pode ficar cocheando em 2 pensamentos. Porque quando o rei olha para ele e diz: o que você precisa agora? Neemias olha e diz assim: eu só preciso de carta. Eu só preciso que o Senhor me dê cartas. Carta, Neemias, isso. Eu preciso primeiro que o Senhor me dê carta para ter acessos, para ter passagens, ter conexões durante o percurso. E eu também preciso, rei, que o Senhor me dê aquilo que eu preciso para minha reconstrução. Matéria-prima. Eu acredito que o rei começa a ouvir dizendo assim: matéria-prima é fácil. Só que Neemias é abusado. E Neemias diz assim: eu preciso que o Senhor mande cartas para Asaf, porque a matéria-prima que eu quero para fazer a minha reconstrução não pode vir de outro lugar a não ser do teu jardim. Vocês já viram construções de prédios que foram feitas há anos atrás, que os prédios vieram a ruir, cair? Por quê? Porque usaram matéria-prima, areia da praia. Então, quando se usa a matéria-prima, não importa a beleza que tenha ficado o prédio, existe uma certeza: o que vai cair. Neemias, sabendo disso, ele olha, pastor Eurico, e diz assim: a matéria-prima que eu preciso, que vai trazer resistência e base para que eu viva algo glorioso, tem que vir do teu jardim. Porque o que vem do teu jardim traz resistência. Eu vou dizer de novo: o que vem do teu jardim traz resistência para aquilo que eu quero viver. Olha aqui para mim. A base que você precisa para viver algo glorioso na tua vida não pode vir de outro lugar a não ser do jardim do rei. Peça, Neemias olha e diz assim: eu preciso de cartas, me dê cartas, porque essas cartas vai trazer aquilo que eu preciso, com tranquilidade e certeza de que tudo vai dar certo. O rei entrega a carta.
E aí o que marca é que o verso de número 8 vai dizer assim: o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. O rei me deu, mas a boa mão de Deus, pastor Eurico, estava sobre mim. Neemias sai em direção ao propósito. E aqui começa o verso de número 11. Porque o verso de número 11 começa dizendo assim: então eu cheguei a Jerusalém, ponto. Ou seja, cheguei no lugar que eu queria estar. Já estou. Aí ele continua dizendo: depois de esperar 3 dias, verso 12, me levantei. Pastor Eurico, pastor, cheguei. E agora, o que eu faço? Aí o verso de número 12 diz assim: então eu me levantei. Cutuca alguém que está do teu lado e diga assim: é tempo de levantar. Não, diga com mais fé. Diga para ele: é tempo de levantar. Então eu me levantei. Aí o verso continua dizendo: então me levantei à noite. Tem um horário para ele levantar. Eu me levantei à noite, horário específico, vírgula, junto com uns poucos homens. Pastor de igreja, dirigente, vai entender o que eu estou dizendo. Quem nunca chegou na congregação, pastor Edson? Sabe aquele domingo que você passa o dia em jejum, oração, lendo Bíblia, e de repente você recebe uma mensagem e você diz: não, hoje a igreja vai estar lotada. Não, hoje quando eu chegar dentro da igreja, como diz o pastor José Roberto, vai ter o The King, The Off, The Power, vai ser tremendo. Não, hoje vai ser extraordinário. Cria-se uma expectativa, pastor Eulário, dizendo: não, quando eu me levantar, muita gente vai levantar comigo. Não, quando eu chegar, quando eu me posicionar, não, muita gente vai vir comigo. Quando Neemias levanta, o texto deixa claro dizendo: poucos homens se levantam com ele. Só que Neemias não se frustra com isso, porque não é sobre a quantidade que decide levantar comigo, é sobre aquele que me levantou um dia. Não é sobre a quantidade de seguidores que eu tenho no Instagram, no Facebook, não. É sobre aquele que um dia estendeu a mão para mim dizendo: levanta, Sérgio, levanta, Neemias, fica em pé. É isso. Sabe o que é mais interessante, lindo da história? É que quando Neemias se levanta, pastor Eurico, poucos homens se levantam com ele. Só que os poucos homens que se levantam com ele, levanta por aquilo que Neemias representa para eles, por aquilo que eles conseguem enxergar em Neemias. Pastor, por que o senhor está dizendo? Depois você lê com calma. Mas o texto deixa claro dizendo assim, que ninguém sabia aquilo que Deus tinha colocado no coração de Neemias. Ou seja, Neemias não precisou falar para ninguém aquilo que Deus ia fazer, ele só se levantou. Neemias não precisou comprar ninguém com projeto. Neemias só se levantou, porque quando ele levantou é pouco, mas é o suficiente para começar uma grande obra. É pouco, mas é aqueles que Deus levantou para caminhar do teu lado, para segurar na tua mão. É pouco, mas são os poucos que escolheram levantar à noite com você, como levantou com Neemias. Levantar quando tudo vai bem na tua história é fácil.
Difícil é levantar com você de noite, quando os muros estão em ruínas, quando a cidade está acabada, quando os pais estão à beira da falência. Aí Neemias levanta, é pouco, mas levantou dizendo: Neemias, nós estamos junto com você. Se é para chorar, a gente chora junto. Se é para lutar, a gente luta junto. Se é para reconstruir, a gente reconstrói. Neemias levanta, se posiciona. Quando Neemias se levanta, esses poucos homens se levantam com ele. Aí o verso de número 16 vai falar acerca de ninguém sabia daquilo que Neemias carregava no coração. No verso de número 17, Neemias entende a realidade. Neemias faz um tour em Jerusalém. Ele avalia os pontos, muros, portões. Ele sabe como está a real situação. E ele não esconde isso de ninguém. Porque ele olha para esses poucos homens, pastor Eulálio, que levantou com ele, e diz assim: vocês estão vendo a miséria que nós estamos em Jerusalém. Ou seja, ele não maqueia, pastor Anderson, aquilo que eles estão vivendo. Ele está complicado mesmo. Está uma miséria terrível. As muralhas estão no chão, os muros estão no chão, os portões queimados. Ele não oculta isso. Porque Neemias quer sentir no coração dele, desses homens que estão aqui, o desejo de fazer algo pelo reino. Só que olha aqui para mim. Sabe algo que mexe comigo da história de Neemias? É que no capítulo 1, o que ele pede para o rei é para reconstruir muros. Eu preciso ir para Jerusalém para erguer muros. Só que quando ele chega em Jerusalém, depois dele estar em Jerusalém por 3 dias, ele não sai de casa com enxada na mão, pá, carregando tijolo. A primeira coisa que ele faz antes de reconstruir muro, levantar muros, é levantar pessoas. Eu preciso fazer uma grande obra. Eu preciso levantar muros. Mas primeiro Deus me chamou para levantar pessoas. Você pode olhar para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus te chamou. Diga assim: para levantar pessoas. Deus te chamou para levantar pessoas. Deus te chamou para levantar pessoas. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque as ruínas de Jerusalém fala muito sobre como está o povo em Jerusalém. As ruínas dos muros falam sobre aquilo que um dia foi e que hoje não é mais. Pastor, não entendi. Talvez você está sentado do lado de alguém que pregava e não prega mais. Talvez você está sentado do lado que um dia pastoreou uma igreja e hoje está dizendo: nunca mais eu quero pastorear. Talvez você está sentado do lado de uma irmã que dizia: eu cantava um dia, hoje eu não canto mais. Deus está dizendo: a primeira coisa que eu quero fazer, que eu vou fazer, que eu vou te usar para fazer, é levantar pessoas. Aquilo que um dia foi, mas por conta de erro, por conta de fracasso, hoje deixou de ser. Mas esse sábado à noite, Deus te trouxe na Adebrais Osasco para dizer para você: é tempo de se colocar em pés de novo. Eu vou dizer de novo: é tempo de se colocar em pés de novo. Olha aqui para mim. Neemias anima o povo. É pouco, mas animado. Neemias consegue inserir nele o desejo, o amor por reconstruir. São poucos, mas estão amando viver essa fase da vida. São poucos, mas esse poucos é do capítulo 2. É pouco, mas esse pouco foi o ponto de partida. É pouco, mas esse pouco faz parte do capítulo que você está vivendo. Pastor, eu dirijo uma igreja, não tem muita gente, é pouco. Aguenta firme. Por quê, pastor? Porque você está no capítulo 2. Pastor, eu lidero um grupo, mas é pouco. Segura as pontas, não abre mão.
Por quê, pastor? Porque esse é o capítulo 2. Já já o capítulo muda. E quando o capítulo mudar, as coisas vão começar a mudar também. Pastor, por que o senhor diz isso com tanta certeza? Porque parece que Neemias agora ele some dentro desse cenário. Neemias aparece, acorda de noite, vê a cidade, levanta poucos homens junto com ele, mas parece que agora Neemias vai para os bastidores. Por quê? Porque no capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou. Capítulo 2, Neemias levanta e com ele levanta poucos homens. Capítulo 3, Neemias parece que sumiu do cenário. Só que mesmo Neemias parece que sumindo desse cenário, o texto começa assim: então o sumo sacerdote se levantou. Sabe o que é mais lindo de tudo? Agora ele não levantou sozinho, porque o texto diz: se levantou com os seus irmãos. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: no capítulo 3 tem mais gente que vai se levantar. Não, diga com mais fé, diga: no capítulo 3 tem mais gente que vai se levantar. Suporta o capítulo 2. Aguenta firme. Porque já já tem um povo que vai começar a levantar com você também. Às vezes parece que você vai sumir de cena, vai ficar nos bastidores, mas aquilo que você fez no capítulo 2 vai motivar muita gente no capítulo 3 começar a se levantar. Aí alguém vai perguntar: por que é que você está se levantando? Porque no capítulo 2 Neemias se levantou. Quando Neemias se levantou, poucos homens se levantou junto com ele. Mas no capítulo 3 tem um povo que começou a levantar também, e esse povo vai começar a fazer a diferença. Sabe o que é mais lindo do capítulo 3 do livro de Neemias? E a gente termina. O que, pastor? É que se você ler do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 16, você vai encontrar nos versículos que você ler, dizendo assim: ao lado de fulano levantou Ciclano, ao lado de Ciclano levantou Bertrano, ao lado de João levantou Maria. Leia os 16 primeiros versículos e você vai encontrar ao lado de, ao lado de, ao lado de, ao lado de alguém sempre levantou alguém. Pastor, não entendi. No capítulo 2, um homem levantou. Depois poucos homens se levantaram. No capítulo 3 começa com um sacerdote se levantando. Só que depois que o sacerdote se levanta, os irmãos dele se levantam também. Aí o versículo 2 começa dizendo: olha, e ao lado dele levantou alguém. Versículo 4, ao lado dele levantou alguém. Por 16 versículos vem gente levantando. Pastor, não entendi, eu te explico. Resumindo esses 16 versículos do capítulo 3, é basicamente isso: se você levantar, a sua casa levanta. Não, eu vou dizer de novo. Resumindo o capítulo 3 é: se você levantar, os seus filhos se levantam. Se você levantar, tua casa fica em pé de novo. Se você se levantar, sua casa vai se posicionar também. Então esse sábado à noite é noite de você tomar posição. É noite de você se levantar. Por quê, pastor? Se os teus filhos estão dando trabalho no mundo lá fora, Deus está dizendo: é tempo de você se levantar para que eles se levantem também. Levantou Neemias, poucos homens, sacerdote, irmãos, e por 16 versículos vem gente levantando. Sabe o que é mais interessante? E que me fez pensar ontem no culto de ensino em Barueri: qual é o legado que a gente quer deixar? Como você quer ser lembrado quando você não mais estiver aqui? Quando o rei, quando o pai nos chamar de volta, qual a história que a gente quer deixar, pastor Edson? Como a gente quer ser lembrado? Pastor, por que o senhor está querendo dizer com isso?
a partir do versículo de número 16, 17, a seguir, até o verso de número 31 do capítulo 3, a partir do verso 17, você não mais vai encontrar ao lado dele. Você vai começar a encontrar depois dele. Você pode olhar para alguém que está do teu lado e dizer, depois dele. Não, diga com mais fé, diga depois dele. Capítulo 2, um homem se levanta, poucos homens se levantam com ele. Capítulo 3, um sacerdote se levanta. Por 16 versículos, pessoas começam a se levantar. Só que a partir do verso de número 17 é depois dele. Depois dele. Sabe qual é o meu maior desejo, o meu maior sonho, que eu oro todos os dias? É para que, se Deus me levar hoje, meu filho possa viver o depois dele. Depois dele, o João Pedro continuou pregando a palavra. Depois dele, a Alice continuou servindo a Jesus. Depois dele, o João Pedro, mesmo num ano, no meio de um mundo totalmente turbulento, ele continuou sendo crente e servindo a Jesus. Ou seja, depois dele, homens começaram a reconstruir. Um começou, poucos ajudaram, só que agora o grupo foi aumentando, pessoas foram chegando para somar. E aí o verso que nós lemos, o verso de número 28, diz: para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Olha para alguém que está do teu lado, dentro do olho desse irmão. Diga assim: não adianta reparar muros se não reparar a sua casa. Não adianta eu mostrar para todo mundo que está bem, se a minha casa está em ruínas. Não adianta eu querer ajudar a construir a casa de todo mundo e a minha casa está desmoronando. Deus trouxe sacerdotes aqui neste sábado. Eu vou dizer de novo: Deus trouxe sacerdotes aqui na Debrais Osasco neste sábado. E a palavra para você, sacerdote, é: o muro vai ser concluído. Só que é tempo de reconstruir os muros, reparar os portões de frente da nossa casa. Esse sacerdote, ele olha e diz: nós reconstruímos muros, portões, por fases, por etapas. Mas agora ele está dizendo: é tempo de reparar o portão, o muro da frente da minha casa. Porque portão fala de acesso, aquilo que entra, aquilo que sai. O que Deus está falando para a gente hoje, neste sábado à noite, é tempo de colocar limites, parar na frente do portão de casa e dizer assim: até hoje foi assim, até hoje pode ter entrado, mas daqui para frente, o ano de 2025 não vai terminar do mesmo jeito, porque eu estou numa grande obra, na minha casa. Ela para choramacandaramar. Ele para, ele começa a fazer os reparos de frente de casa, muro, portão. Só que existe um problema em tudo isso. Nem todo mundo vai ficar feliz com a sua reconstrução. Nem todo mundo vai ficar feliz com os limites que você vai começar a colocar na frente da tua casa. Nem todo mundo ficará feliz com os limites, amizades que você tinha, que precisa parar. Amigos que você saía, vai ter que parar de sair. Porque vai ter que ter limite. Ou Deus está dentro, ou Deus está fora.
Ou tem portas e muros para Deus trabalhar dentro, ou deixa sem porta e sem muro para ficar do jeito que está. Mas Deus nos trouxe nesse sábado, talvez a mensagem que você queria ouvir é: vai dar tudo certo, e vai dar. Pastor, vai acontecer, esse ano de 2025 é o meu ano, eu sei que é. Só que não dá para viver algo extraordinário sem muro e sem portão em casa. Não dá para a gente viver uma ilusão, dizendo assim: não, esse ano vai ser o ano da explosão da minha vida. Eu creio que vai ser. Só que se não colocar limite, Deus está dizendo: muitas coisas não aconteceu ainda na tua casa, na tua família, na tua vida, porque alguns limites ainda não foram postos. Então que hoje você saia desse congresso de homens para a tua casa carregando a certeza: eu tenho certeza que esse ano é o ano que eu vou viver coisas maiores. Bata no ombro de alguém que está do teu lado e diga: esse ano é o ano que você vai viver coisas maiores na tua vida. É esse ano. É esse ano. Na verdade, as coisas maiores já começaram e você não percebeu. Foram as pequenas reconstruções, pequenos tijolos que foram colocados no muro. Ele pode ainda estar baixo, só que a partir do momento que eu coloco o limite, ouça isso, não tem lógica isso. Pastor Edson, não fecha a conta. Por quê, pastor? Eu começo com poucas pessoas, poucos homens trabalhando. Só que o capítulo número 6 vai dizer que em 52 dias ele termina a obra. Sabe o que eu aprendo quando eu olho para esse verso de número 28? É que quando eu fecho as portas que têm que ser fechadas, Deus está dizendo: aquilo que eu prometi, aquilo que eu reservei para a sua vida, vai acontecer em tempo recorde. Aquilo que eu disse, o projeto que eu coloquei na tua mão, quando você parar, quando você fechar o que tem que ser fechado, quando colocar limites, Deus está dizendo: em tempo recorde vai acontecer na tua vida aquilo que eu prometi. Olha aqui para mim, e a gente termina. Neemias está vivendo essa fase, o sacerdote reconstrói muro, a sua porta, a casa, depois dele continua. Só que nem todo mundo está feliz com isso. E o capítulo de número 4 começa falando sobre quem não está feliz. Começa falando sobre alguém que está torcendo para nada dar certo. E esse alguém tenta mexer com o psicológico, dizendo assim: quem são eles? Eles acham que um dia eles vão fazer tudo o que tem que ser feito. E aí o texto diz: o que esses judeus estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Vão oferecer sacrifício? Penso que pode acabar num só dia. Será que essas pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? O que eles estão querendo dizer é: a situação está crítica, é pó, cinza. O que eles estão fazendo, ou vivendo, ou sonhando, é uma loucura. Então eles começam a provocar, dizendo assim: vai desanimar. Porque ele usa o termo dizendo assim: o que esses judeus fracos. Pastor Eurico, parece que eu vejo Deus olhando. Ele pode ter se levantado e Deus está olhando. Aí quando ele olha, ele diz assim: esses judeus fracos acham que vão fazer isso, pastor Michel, em um só dia. Aí imagino Deus levantando do seu trono. E aí usando a boca do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12:10. Do que é que ele chamou? Repete. Fraco. Aí Deus usa a boca do apóstolo Paulo para dizer assim: eu me alegro na fraqueza, na angústia, porque quando eu sou fraco,
Quando eu sou fraco, ele reconhece a sua fraqueza. Aí diz aí que eu sou forte. Porque a minha força não vem do meu braço. A força que eu possuo não vem do meu braço. A minha força vem dele. É ele que me fortalece. Será que você pode segurar na mão de alguém que está do teu lado e dizer assim: a força vem dele? Não, diga com mais fé, diga: a força vem dele. Diga: tudo que você precisa é colocar em pé. Pastor, mas estão falando, estão criticando, estão murmurando. Deixa falar, deixa criticar. Pastor, mas estão me atacando na internet, no WhatsApp, no Instagram. Deixa falar, deixa criticar. Por quê? Porque quem me chamou se responsabiliza por aquilo que ele colocou no meu coração. É fraco, mas ele me colocou de pé. É fraco, mas ele me sustenta. É fraco, mas ele está me dando força para reconstruir os muros. É fraco, mas é na fraqueza que ele está colocando a minha casa de pé de novo. É fraco, mas é na minha fraqueza que ele vai me aperfeiçoando, levantando os meus filhos. A minha família nunca foi... Som. Nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre ele. Nunca foi sobre o que eu posso. Sempre foi sobre o que ele pode fazer na minha vida. Eu quero que você se coloque em pés. Para mim, eu não ia falar isso não, mas eu preciso falar. Poderia terminar esse congresso de outra forma. Sanbalat e Tobias tenta tirar ele de cima do muro, do nível que ele está, para ele descer. Só que Neemias dá uma palavra dizendo: eu não posso descer, não tenho tempo para isso. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Só que o que mexe comigo é o verso de número 10 do capítulo 6. Começa dizendo assim: quando fui à casa de Semaías, ele foi na casa de um homem. E esse homem supostamente entrega uma profecia para Neemias, uma mensagem de Deus para Neemias. E a mensagem é: vá para o templo. Se esconda no templo, porque estão querendo te matar. Estão querendo armar contra você, então se esconda lá. A primeira palavra, quando a gente olha a recusa de Neemias, dizendo: eu não vou para o templo, a gente olha e diz assim: poxa, é o melhor lugar para se estar. Por que é que Neemias não quis se esconder no templo, pastor Eurico? Por que não ir para lá? Porque o texto vai deixar claro dizendo que Neemias entendeu que aquela não era a voz de Deus. Não era Deus que estava pedindo para ele ir para o templo. Porque dentro do templo tinha algo armado para ele. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? É que Deus, no capítulo 6, vai nos ensinar tanto dentro dos outros capítulos da nossa vida, que no capítulo 6
até dentro da igreja, dentro do templo, Deus vai revelar para a gente que algumas rodas não é para a gente estar. O capítulo 6 vai revelar para a gente que, mesmo dentro do templo, algumas conversas a gente não deve participar. O capítulo 6, Deus vai preparar tanto a gente, que quando tiver alguma conversa, dizendo assim, vem fazer parte desse grupo, a gente precisa conversar. Neemias olha e diz, aí não tem Deus. Porque enquanto tem gente que vai para o templo para adorar, prestar um culto, tem gente que vai para o culto para dar nota no culto. Aqui não tem isso. Mas enquanto tem gente que vem para o culto para celebrar, para adorar, vou dizer uma coisa que pode te frustrar: o culto não é para você não, tá? O culto não é para mim, o culto não é para a diretoria, o culto é para ele. Sabe o que a gente não sabe, presbítero Gerson? É que quando tem alguém que vai para o culto com o coração carregado de armadilhas, como esse irmão aqui do capítulo de número 10, do verso de número 10, tem um Neemias por detrás de tudo isso que já viveu experiências gloriosas com Deus. Então ele sabe o que é pouco, ele sabe o que é andar com o fraco, ele sabe o que é rejeitado, o que é excluído, ele sabe de tudo isso. E quem viveu tudo isso, sabe de onde Deus tirou ele, não tem tempo para ficar em rodinha de conversa errada. Porque no templo, eu venho para adorar. Se for para ficar com conversa fiada, eu fico em casa. Mas quando eu vou para o culto, quando eu decido entrar no culto, olha aqui para mim. Versículo 10, 11, 12, 13, 14. Neemias foge das rodinhas, das armadilhas que programaram para ele dentro do templo. Fugiu, pastor? Fugiu. E aí o que é que aconteceu? Verso de número 15. E a reconstrução dos muros foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Quando eu não desço do nível que Deus me colocou, quando eu não participo de rodinhas que eu não devo estar no meio delas, Deus está dizendo, as coisas começam a acontecer rápido na tua vida. Então cutuca alguém que está do teu lado, diga assim, foge de rodinha. Não, diga com mais fé, diga, foge de rodinha. Diga assim, não desça do seu nível, o nível que Deus te colocou. Diga assim, porque esse ano de 2025 será o seu ano. Não, diga com mais fé, diga, esse ano de 2025 será o seu ano. Diga assim, é o ano da conclusão. É o ano daquilo que estava no chão estar em pés. É o ano daquilo que ninguém dava valor algum. Deus começar a colocar as coisas em ordens no seu devido lugar. Se prepare para entrar no capítulo de número 6 da tua história e começar a desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu para a tua história. Você pode segurar na mão desse sacerdote, deste homem, dessa mulher que está do teu lado. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Neemias, nos 3, 4 primeiros versos do capítulo 1 do seu livro, ele vai revelar que ele sente misericórdia, ele sente a dor do outro. Aquilo que está machucando o outro começa a machucar ele. Ele sente a dor do outro.
Então ele começa sentindo misericórdia. Só que ele termina o capítulo 1 pedindo misericórdia. O que eu aprendo com Neemias, não adianta eu pedir aquilo que eu não quero dar. Não adianta eu pedir para o rei misericórdia se eu não quero dar misericórdia. Não adianta eu pedir para o rei uma mão estendida se eu não quero estender a mão. É por isso que Pedro, quando ele vai na porta do templo, tem um coxo sentado, ele olha e diz assim, estende a mão dizendo, levanta. Por quê, pastor? Porque um dia ele também recebeu uma mão estendida. Um dia ele decidiu se aventurar no meio do mar, andar por cima da água, e ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, Jesus estendeu a mão para ele dizendo, sobe, Pedro. Ou seja, só estende a mão quem reconhece que um dia também recebeu uma mão estendida. Ou seja, só levanta alguém que está do lado quem um dia reconhece que foi levantado por ele também. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que talvez Deus está usando você hoje para levantar alguém que está do teu lado. Alguém que entrou aqui dizendo, Deus, eu não suporto mais. Nós estamos no meio de mais um ano e parece que as coisas não estão dando certo. Deus te trouxe aqui, colocou um Neemias do teu lado para dizer para você, eu estou te ajudando a levantar. Nós vamos nos colocar em pés, nós vamos ficar juntos em pés, nós vamos continuar a reconstrução, nós vamos levantar aquilo que estava caído, porque é promessa dele. Se tem sacerdote, se tem Neemias aqui nessa casa, de mãos dadas com o irmão que está do teu lado, eu quero que você comece a orar por ele agora. E a tua oração vai ser mais ou menos assim, Deus, levanta o meu irmão. Deus, levanta a minha irmã. Diga assim, Deus, porque a casa dele precisa ser levantada. Diga, Deus, porque a casa dela precisa ser levantada de novo. Diga, Deus, levanta ele aqui hoje, porque os filhos precisam ser levantados. Diga, Deus, foram muitas palavras de afronta, muitas palavras negativas, até chamaram ele de fraco, ela de fraca, mas a nossa força vem do Senhor, Deus. Levanta ele agora, levanta ela agora, Deus. Isso, vai. É, Bauassura Macandara, vai. Isso. Oh, Espírito. Deus está levantando crente aqui hoje. Deus está levantando sacerdotes. Deus está levantando Neemias, que estava sentado chorando. Deus está levantando sacerdotes que por conta da situação que estava vivendo, estava sem forças para levantar, mas Deus escolheu esse sábado à noite na Debrais Osasco para dizer para você, levanta, 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 porque enquanto você decide levantar aqui, eu estou levantando a tua casa neste exato momento. É agora, é agora, é agora. É ela basura bacana. Você pode ficar de frente para uma pessoa,
Pastor, por que isso? Porque no capítulo 3, você vai encontrar os mesmos personagens, as mesmas pessoas, dizendo assim: da casa de fulano, ergueram um muro até o ponto de Ciclano. Da casa de Ciclano, levantaram um muro até a casa de Beltrano. Ou seja, os muros foram levantando por etapas. A casa de um, a casa de outro, a casa de outro, a casa de outro, a casa de outro. Eu construo até a casa do evangelista Eliseu, mas do evangelista Eliseu a gente reconstrói até a casa do pastor Edson. Da casa do pastor Edson a gente constrói até a casa do pastor Eurico. É um processo. Então, de frente para essa pessoa, isso é profético. Você olha dentro dos olhos dela, depois você vai dar um abraço bem apertado e orar por ela. Você vai dizer assim: chegou a vez da sua casa. Diga de novo, diga: chegou a vez da tua casa. Diga assim: você ajudou a levantar muro de muita casa, até a muita casa. Diga assim: mas agora chegou a vez da sua casa. Diga assim: os muros estão sendo levantados hoje na tua casa. Para quem achou que a tua casa ia continuar do mesmo jeito, Deus está mandando um recado hoje na Debrais Osasco, dizendo: chegou a vez da tua casa. Chegou a vez da tua casa, chegou a vez da tua família, chegou a vez dos teus filhos. Espírito. É a minha casa, é a minha casa, é a minha casa, é a minha vez. É a minha vez. Só para a gente abalar o inferno, e para que o inferno saiba que a gente tem a ciência que chegou a nossa vez, levanta o teu dedo de profeta o mais alto que você puder. Isso, que é para o inferno ouvir isso mesmo. Você vai declarar de dedo apontado, dizendo: agora é a vez da minha casa. Diga: chegou a vez da minha casa. É a minha casa que vive milagre. É a minha casa que será guardada. É a minha casa que a porta vai ser aberta. É a minha casa. Oh! É a minha casa. É a minha casa. Resumindo, 2025 você não vai terminar o ano contando daquilo que Deus fez na casa dos outros. Pastor Michel, se prepare, porque dia 31 de dezembro, no culto da virada, você não vai ter testemunho para contar dizendo: os muros da casa do meu irmão foram levantados. Você vai dizer: até 2024 eu levantei muro de muitas casas. Diga assim: mas em 2025 é o ano que Deus escolheu para levantar a minha casa. Chegou a minha vez, é a minha casa. Coloca a mão no teu coração. Jesus, Jesus, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, obrigado por levantar homens e mulheres. Homens e mulheres em Barueri, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Baronesa. Homens e mulheres que saem daqui hoje dispostos a continuar o projeto que o Senhor colocou na nossa vida. Deus, nós não vamos parar por conta de conversa fiada.
nós não vamos parar por conta de disse-me-disse. Nós vamos continuar por aquilo que o Senhor falou para nós. Deus, que em um prazo curto de tempo, este teu filho, a tua filha que ouve essa mensagem, que em um prazo curto de tempo, a obra possa ser concluída. Os teus filhos comecem a desfrutar daquilo que o Senhor colocou nas mãos deles. Deus, nós saímos daqui hoje com gratidão no coração, pelo teu zelo, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Fica conosco, é pelo que nós oramos e já te agradecemos, em no nome de Jesus. Amém. Queridos, pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. Mais uma vez eu quero parabenizar a todo o departamento de homens. Louvar a Deus pela vida da nossa liderança, do nosso pastor, que tem sido um exemplo para todos nós, que tem nos auxiliado, tem cuidado, tem nos direcionado, sobretudo a amar a palavra de Deus. Somos gratos a Deus pela família pastoral que temos, que mesmo não estando presente, nós conseguimos sentir a preocupação dele de estar aqui, orar pelo ambiente, pelo congresso. Então minha oração para todos vocês é: continue orando pela nossa família pastoral. Pastor Belchior Júnior, pastora Rafaela, o pequeno João, a Helena, para que Deus continue guardando e dando a sua bênção. E eu quero pedir uma linda salva de palmas, louvando a Deus pela vida da nossa liderança. Se tudo isso que estamos vivendo é fruto de uma visão que Deus tem colocado no coração dele. Então, onde ele estiver agora, que ele se sinta abraçado por toda a Debrais Osasco, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Obrigado, pastor Edson, por sempre ser um amigo, um paizão para todos nós, um instrumento de bênção. Deus abençoe em nome de Jesus.